Agora chegamos ao período da Quaresma. E tanta coisa se fala por aí sobre Quaresma. Então, o programa é o quê? Mito e verdade, né? Vamos ver o que é mito, vamos ver o que é verdade em relação à Quaresma? O perequete, o perequete iwa, ibiwa lado ingena, o perequete baba, o perequete, o perequete iwa, ibiwa lado ingena, o perequete baba. Alá, pum, pum, orixalá. Aê, ajaleu. Alá, pum, pum, orixalá. Alá, pum, pum, goiafi. Alá, pum, pum, orixalá. Aê, ajaleu. E mais uma vez aqui juntos, no programa Mito e Verdade, aqui na TV M Play. Aqui com o pai Alain do Choguian, eu quero mandar um beijo para vocês, meus espectadores, vocês que estão aí em Paris. Quero mandar um beijo para Jéssica aí em Paris. Jéssica, j'aime beaucoup de vous. Quero mandar um beijo para os meus filhos de santo na Argentina e Mar del Plata. Papai hablando convosco. Reina Rosa, grazie, grazie plena. Um beijo grande. Então nós vamos continuar aqui o nosso programa bombando nas redes sociais. E você que quer entrar em contato com o pai Alain, é muito fácil. Você vai entrar em contato comigo de diversas maneiras. Primeiramente, através do meu e-mail, alancravo@tvmplay.com.br. Você que está conectado sempre no Facebook e quer entrar no universo da TV M Play, você vai entrar da seguinte forma: facebook.com/TV Mojubá. Você vai encontrar um sem número de informações de entretenimento, de política, de atualidades, religiosidade. Lá está o pai Alain com o programa Mito e Verdade. Você que acompanha o YouTube, que está no canal do YouTube, você vai entrar em youtube.com/TV Mojubá e lá vai estar o pai Alain também. Você que agora, olha aí, né? Carnaval passou e você quer marcar um jogo, você quer fazer o ebó para movimentar a sua vida, para segurar aquele amor do carnaval, aquele amor que você encontrou no baile, né? Mas não foi amor só de carnaval, não, que continuou com você. Você vai me procurar através do Facebook Alain Cravo, A-L-A-M, Alain Cravo. E você vai falar comigo, entra no Message, que eu vou ter o maior prazer em te atender. Você que quer falar diretamente com o pai Alain, você que usa o nosso grande WhatsApp, né, o grande veículo de comunicação hoje mundial, você vai, anota aí o telefone do pai Alain. Código 21 9 6866 8824. 9 6866 8824, você vai falar comigo. Agora chegamos ao período da Quaresma. E tanta coisa se fala por aí sobre Quaresma. Então, o programa é o quê? Mito e verdade, né? Vamos ver o que é mito, vamos ver o que é verdade em relação à Quaresma? Olha só, gente. Primeiramente, nós temos que perceber que a Quaresma é um período do calendário cristão. Certo? Ela é um período do calendário cristão. Aí você vai dizer para mim assim, mas pai Alain, o meu terreiro de Umbanda fecha para Quaresma, só vai voltar no Aleluia. E aí eu vou passar algumas informações para você. Primeiramente, vamos já desde agora desmistificar algumas coisas. No Candomblé não existe Quaresma. Como eu falei para vocês anteriormente, a Quaresma é um período do calendário cristão. Ela é um intervalo de 40 dias, certo? Da quarta-feira de cinzas à sexta-feira da Paixão.
O que representa a quaresma para os nossos irmãos cristãos, né? Principalmente o segmento católico? A quaresma é um período de penitência. É um período no qual o cristão católico ele se abstém de algumas coisas, porque ele queimou as cinzas do carnaval. Para isso é quarta-feira de cinzas. Ali ele foi à missa de cinzas e queimou toda aquela festa da carne e da folia. E ele entra em estado de abstinência de algumas coisas, de alguns alimentos, de algumas práticas. Ele entra nesse período de abstinência e de penitência para refletir sobre o pecado, sobre os seus pecados. Mas aí nós, do Candomblé, nós somos herdeiros de uma cultura africana, da nossa mama África. Não tem pecado na cultura africana. É muito importante nós entendermos que os nossos ancestrais não trabalhavam e não possuem na sua formação cultural a ideia de pecado. Nós temos, sim, ética, mas não o conceito de pecado, de salvação ou perdição. Enquanto muitas religiões estão preocupadas com a vida eterna, para nós a melhor vida é que nós estamos vivendo, e você tem que fazer da sua vida a melhor vida possível. O nosso momento é agora, o seu momento é esse. Então, minha gente, na quaresma, muitas casas de candomblé, que estiveram durante séculos sob esse domínio cultural cristão católico, muitas casas respeitam, e nós não estamos aqui para criticar, hipótese alguma. Nosso programa é um programa de informação. Muitas casas respeitam o período da quaresma, cobrem os ibás dos orixás. Por quê? Por que essa questão de cobrir o ibá do orixá? Porque lá na Igreja Católica, a cruz e o altar estão cobertos com um pano roxo, que representa Nossa Senhora das Dores, a dor da crucificação. É o período da penitência. Então, muitas casas de candomblé, por essa força do sincretismo que vigorou no Brasil e ainda vigora em algumas regiões do nosso país, em algumas casas de matriz africana, o sincretismo trouxe esse respeito à quaresma. E aí muitas casas de tradição de matriz africana realizavam uma cerimônia chamada Lorogum, que é quando se diziam que os orixás iam para a guerra, voltavam para a África e retornavam no sábado de Aleluia. Então, muitos adeptos do culto, do candomblé e da umbanda, interrompem as suas atividades nesse período. Nós aqui não, nós continuamos fazendo os nossos jogos, fazendo os nossos ebós, praticando o nosso culto, porque o meu orixá, o seu orixá, não conhece quaresma, né? O orixá está vivo ininterruptamente 365 dias do ano, ele está conosco, certo? Mas nesse período da quaresma, muitas pessoas aproveitam para a prática de ebós. Porque como é um período de penitência, como é um período de abstinência para muitos, dentro do aspecto sincrético, e a Umbanda absorveu muito isso, por quê, gente? Vamos entender essa dinâmica. A Umbanda, ela absorveu muito da cultura religiosa cristã e do kardecismo. A Umbanda, diferentemente do candomblé, a Umbanda trabalha com escala evolutiva, espiritual. Daí você vai entender, meu irmão, minha irmã, que na Umbanda, quando você começa, existe uma fase chamada desenvolvimento, onde as entidades começam a se manifestar e aos poucos vão desenvolvendo a sua manifestação. Mas esse tema é vasto, esse tema é longo, e nós vamos continuar aqui no programa Mito e Verdade. Eu e você, tudo a ver. Operequete, operequete,
Alá, fum, fum, orixalá. Aê, ajaleu. Alô, estamos de volta aqui no programa Mito e Verdade pela TVM Play, juntos aqui, online para todo o Brasil, né? Aqui pelo nosso satélite da TVM Play, nós estamos juntinhos, juntos, misturados. Então vamos lá, minha gente. Dando continuidade ao que nós estávamos abordando, nesse período, então, é um período muito bom para a realização de ebós. Você que quer entrar num trabalho de purificação, é muito bom nesse período você participar, promover ebós de purificação, de limpeza espiritual, de limpeza do teu campo espiritual, para positivar você. Então aproveite esse período da quaresma, não fique na inércia nesse período. Aproveite para a prática desses ebós. É um período no qual nós vamos culminar em quê? O ano começa com Exu. Carnaval, nós temos agrados a Exu. E aí, sábado de aleluia, um grande número de casas de tradição de matriz africana vão estar promovendo devoções a Exu. E aí, aqui Exus, os nossos queridos, as nossas queridas entidades da Umbanda, os nossos queridos mestres, nossos queridos Tranca-Rua, Marabô, Maria Padilha, Maria Mulambo, sábado de aleluia é dia de festejar. Muitas casas vão estar reverenciando Ogum, né? Porque Ogum representa o início de um ciclo, o início de um calendário festivo. Tá? E muitas casas vão estar reverenciando Exu nesse período. E aí muita gente, né, retoma os seus agrados a Exu. É muito importante deixar aqui claro, você precisa agradar a Exu o ano inteiro. Você precisa movimentar a sua energia o ano inteiro. Não deixa essa energia parada, não deixa essa energia sem movimento. Você precisa movimentar a sua vida. E nesse momento, então, Pai Alan vai aproveitar, né? São muitos e-mails que nós estamos recebendo aqui. Olha, um sem número de mensagens pelo Facebook. E aí, com certeza, eu vou tentar responder a todos com o maior carinho, com a maior atenção, mas eu selecionei algumas energias aqui dentro do estudo dos Odus, que nós vamos ter um programa só para falar de Odu. Odu é destino. Odu é o nosso signo dentro do culto aos orixás, é a nossa direção, é o nosso norte, é aquilo que o seu ori já escolheu para a sua existência. Mas a gente vai falar sobre isso, vai ter um programa só sobre isso. Eu quero falar, mandou uma energia para mim, Mari, que é de 12 de março de 1972. Muito bem, Mari. Olha só, você tem uma presença de Ossá muito forte no seu caminho, nos seus pés. Isso traz uma forte influência pelo lado de ancestralidade, tá bom? Cuide de ancestralidade, esteja sempre ligada a esse lado, porque vai trazer soluções e oportunidades para você. Ao mesmo tempo, você carrega 16 na sua cabeça, a láfia, e isso traz o quê? Você é aquela pessoa das decisões firmes. Às vezes demora um pouco para tomar a decisão, mas essa decisão vai ser certa, ela não vai ter contestação, ela não vai ter questionamento. Você carrega Oxê, e Oxê no seu lado direito mostra uma forte presença da deusa Oxum. Oxum trazendo para você criação de boas perspectivas, de movimentação, sensualidade. Com certeza você é uma mulher sedutora, é difícil resistir aos seus encantos, e aí cuida desse lado, agrada essa santa que vai ser tudo de bom para você. Um beijo no seu coração. Nós temos aqui também Kennedy, que é de 30 de agosto de 1987. Kennedy, você carrega Gila Sheborá na sua cabala.
Muito cuidado com o envolvimento com pessoas que talvez trabalhem com coisas ilícitas. Muito cuidado com caminhos de pessoas ligadas a vícios, de pessoas ligadas a práticas ilícitas, tá? Cuidado, esteja sempre do lado da justiça para que Xangô não condene você, tá? Até porque você carrega Gila Xeborá e Obará. Tá bom? As pessoas muitas das vezes se enganam com o Obará. Gente, Obará não é só riqueza não, tá? Muito cuidado com essas leituras erradas de Odu aí, que as pessoas falam, nossa, Paela, meu jogo caiu só Obará. Muito cuidado. Alguma coisa negativa pode estar escondida aí, por trás desse Obará. E aí você vai fazer aquele lindo presente pro Obará e no dia seguinte, nada no armário. Ai, Paela, perdi o emprego. Fulano disse que tudo estava positivo. Muito cuidado. Vem comigo, marca um jogo que eu vou mostrar essa realidade para você. Tá bom? Você carrega, Kenneth, na sua cabala 2 ossais. Então, muito cuidado com perdas, muito cuidado com o afastamento de coisas boas na sua vida. Isso pode acontecer, tá bom? Muito cuidado. Não use vermelho em hipótese alguma, porque o vermelho pode trazer perdas a você. Júnior, que é daqui do Rio de Janeiro. Júnior, você que é de 1977. Olha, vejo uma forte presença de Icá nos seus caminhos e Ofum. O que acontece? Icá é um Odu que tem um lado positivo muito próspero, onde você tem a proximidade de uma energia de Oxóssi e Oxumaré. Agrade a esses orixás, por quê? Oxumaré, minha gente, é o orixá do movimento, é o orixá da continuidade. Oxumaré é o orixá do ciclo, o ciclo da renovação, a água da chuva que evapora e retorna à terra, né? Essa água cai, ela fertiliza o solo, evapora e condensa no ar. Então, Oxumaré é o ciclo da continuidade. Agrade esse orixá para que não haja interrupção nos seus caminhos. Esse Ofum, cuide de saúde. Cuide de saúde, principalmente agrade Ogum para que não haja lentidão na sua vida, para que as coisas não se arrastem. Muitas das vezes você pode querer que um projeto ande rápido, que as coisas se concretizem e aquilo demora um pouco e aquele projeto acaba ficando na gaveta. Não, é hora de 2018, abra a gaveta e retome os seus projetos. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso programa. O nosso programa é isso, é cultura, é entretenimento, é religiosidade. E você, meu irmão, minha irmã, que está conectado com o programa Mito e Verdade, nos procure, entre nas nossas comunicações, entre no Facebook, assista as nossas lives, nós vamos estar sempre ao teu lado. Procure o Pai Alando Oxoguian. Você que é de outro estado, olha só, minha gente, hoje nós temos Facebook, WhatsApp, Skype. Nós temos toda essa tecnologia ao nosso favor. Então, por que não usar isso em benefício, né, em nome do orixá, para que o orixá possa nos beneficiar? Orixá é tecnologia. Eu sou do Oxoguian, o orixá do progresso. O Oxoguian é o orixá que luta para que as coisas mudem e mudem para melhor. Ogum é o orixá da tecnologia. Após a chegada de Ogum ao mundo, houve o ensinamento da agricultura. Ogum foi o orixá que forjou todas as ferramentas para que o homem domesticasse as plantas e tivesse sobrevivência. Orixá Okô é o orixá da agricultura, mas Ogum é o orixá que deu a metalurgia do ferro para o sustento da humanidade. Então, é muito importante você, meu amigo, minha amiga, ouvinte, que você esteja conectado, que você esteja conosco, que você acompanhe as nossas lives, acompanhe o nosso programa. Nós vamos estar juntos durante o ano inteiro, 2018. Então, você que está sentindo que está um pouco negativa, que as coisas estão um pouco estagnadas, que a coisa está um pouco parada, vem, procura a gente. Não deixe a sua vida parar. Chegou no fundo do poço? Agora é só subir. Vem que eu vou te dar a mão. Programa Mito e Verdade. Foi muito bom, é muito bom estar com você. Tudo de bom. Um beijo no seu coração. Que a Oxalá assim há de querer. Axé, axé e axé. O perequete.
O perequete iwa, ibiwa lá do Igena. O perequete babá. O perequete, o perequete iwa, ibiwa lá do Igena. O perequete babá. E alá pum pum, olha vi. Alá pum pum, orixalá. Aê, ajaleu. Alá pum pum, orixalá. Alá pum